Então, Geraldo, a vitória do FUAD foi muito importante para Belo Horizonte, para Minas, mas para o Brasil. Significa dizer que as forças democráticas ganharam a eleição. A condução da Prefeitura de Belo Horizonte pelo FUAD significa dizer que nós vamos ter uma prefeitura, primeiro, afinada com os projetos do governo federal, com a linha política, que é uma linha de defesa do Estado Democrático e de Direito. Então a gente saúda essa eleição com muita alegria. Para nós do PT, importantíssimo a vitória do Evandro Leitão em Fortaleza. Ali também, tal como em Belo Horizonte, foi uma grande batalha contra a extrema-direita. Essa extrema-direita que vem fazendo política com tanto ódio, com tanta fake news, com tanta violência. E o Evandro Leitão, então, com essa vitória, o PT passa a dirigir a maior capital do Nordeste brasileiro, né? E consolida a nossa ampla participação no estado do Ceará, que já é um estado governado por nós e que inclusive nos brinda com o ministro da Educação, que é o Camilo Santana, que foi governador, hoje senador pelo estado do Ceará. Eu acho que é importante a gente constatar, Geraldo, que o que houve em São Paulo ontem foi muito ruim. O governador de São Paulo, no meio do processo eleitoral, no meio da eleição, né, nem do processo, no meio da eleição, fazer uma denúncia que ele não conseguiu provar. Portanto, se é uma denúncia que não tem provas, ele cometeu um ato de mentira em dizer que o PCC indicava o voto ao Boulos, que pode sim ter comprometido o resultado eleitoral de São Paulo. A gente espera que as forças competentes tomem as medidas necessárias, porque veja, se isso vira moda, é muito ruim, né? Como é que você faz uma denúncia de uma coisa que não é verdade no dia da eleição? Por óbvio que isso compromete o resultado eleitoral. Então, a gente tem, o PT entrou com medida, o PSOL entrou com medida, e nós esperamos honestamente que isso seja apurado e que o governador de São Paulo pague por isso, porque senão isso pode virar moda. E quem vive num país que tem lei, que tem um sistema democrático, que tem órgãos de controle, os órgãos de controle servem para controlar. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Agora, de maneira geral, eu reafirmo aquilo que eu já havia dito antes, quando eu estive aí com você, que eu acho que realmente essa eleição foi a eleição da situação. Foi a eleição daqueles que já estavam e foram reconduzidos, há raras exceções. Isso tem a ver com o fato de que as prefeituras, de um modo geral, estão muito bem abastecidas, muito recurso do governo federal, o que demonstra o compromisso do presidente Lula com a municipalidade do país, com os municípios. E é isso, quando você tem uma prefeitura que tem recurso e o recurso é aplicado no povo, a tendência das pessoas é votar na situação, é permanecer como está. Isso tem a ver com as políticas do governo federal, que tem dado certo, que tem chegado na ponta, mas tem a ver também com as emendas parlamentares, essas emendas PIX, que nós temos que combater. A gente tem lutado muito contra isso. É muita emenda parlamentar e essas emendas causam verdadeiros desequilíbrios na democracia brasileira, na disputa eleitoral. Então isso é uma coisa que a gente espera que o Congresso Nacional reveja. Aliás, o Flávio Dino, o nosso ministro da STF, já está com isso na pauta, porque realmente não tem condição do Poder Legislativo executar mais do que o Poder Executivo, né? Aliás, o próprio nome já diz, a execução tem que vir do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Então, essas emendas, de fato, elas contaram muito para esse resultado eleitoral em que a ampla maioria das prefeituras brasileiras, a ampla vitória fossem dos candidatos que ou iam para a reeleição, ou foram para a reeleição, desculpa, ou estavam em sucessão.
Eu diria que os candidatos de oposição que ganharam, foram raros os casos, foram quase que uma zebra. E isso eu acho que é um objeto de estudo aí para os cientistas políticos poderem se debruçar e a gente ver como é que a gente aperfeiçoa cada vez mais o nosso sistema político brasileiro. Por fim, dizer que efetivamente isso também prova que eleição municipal nada tem a ver com as eleições nacionais. Nada. Para quem achava que essas eleições seriam nacionalizadas, não foram nacionalizadas. A cidade discutiu o território, a cidade discutiu os problemas da cidade. Então, eu diria que as eleições municipais também, em sua ampla maioria, não foram contaminadas pela questão nacional. Elas se pautaram naquilo que acontece nos seus lugares, que são nas cidades, que são no território.